Vamos ver se está todo mundo chegando na nossa live de hoje, uma live muito especial, com um convidado especial. E vamos ver se está chegando gente, se está muito bem. Muito bem, podemos começar a nossa live. E como de costume, Leolá, que bom que você está aqui. Sempre escutamos que é através da educação que podemos transformar o mundo. Só a educação que pode fazer o Brasil um país melhor para todos. E temos muitas escolas diferentes com suas filosofias, metodologias, atividades. E temos uma pessoa capaz de conectar todas essas informações para compartilhar com os alunos. Quem é? Sim, você, o professor, é o que temos de melhor no Brasil, o nosso ouro verdadeiro. Um educador capaz de trazer para fora tudo o que você tem de melhor. Eu descobri que um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, e sim aquele que se interessa por tudo. Aquele que faz despertar a sua curiosidade. E o que está por trás de grandes escolas, filosofias famosas, metodologias transformadoras e atividades educacionais de sucesso? É a arte de um bom professor. Por isso, vamos conhecer alguns desses professores belíssimos que estão espalhados por todo o Brasil e saborear as suas ideias mirabolantes. Bem-vindo, eu sou o Estevão Marques, um professor que sabe que para ensinar o professor precisa usar a cabeça, mas para a criança aprender, o professor precisa usar o coração. Bem-vindo todos, que bom que vocês estão aqui. Mais uma live, eu chamei novamente o super professor Wagner Brito para conversar com a gente e é um prazer enorme. Ele tem muita coisa para acrescentar para você que está ouvindo, você professora, educadora, você que acredita nas brincadeiras como uma ferramenta de ensino. Vai ser um prazer conversar com você, trazer de novo esse super professor que eu tive o enorme prazer de conhecer no meu curso online, e a gente, através da comunidade secreta, a gente vê a postagem dos alunos, como eles adaptam as brincadeiras para a realidade da sala de aula, da turma, da faixa etária das crianças. E assim, o curso online tem 2 anos, então eu fiquei vendo as postagens, acompanhando, tive o prazer de conhecer pessoalmente esse Wagner Brito, professor diretamente da Bahia, que a gente vai convidar aqui nessa live de hoje. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Você pode fazer assim, se você tem uma dúvida, escreva aí nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, que assim, como tem muita gente online agora, ao vivo, eu não perco a sua pergunta, então deixa aqui nessa caixinha que tem um ponto de interrogação e aproveita agora para ir nesse aviãozinho que tem aí no seu Instagram e compartilha com um monte de gente que vai começar essa live com dicas incríveis que eu aprendi com esse super professor Wagner Brito. E eu queria fazer um convite também, para quem estava em contato comigo, o que eu fiz? Eu compartilhei com todo mundo um pouquinho do meu curso online, no Aquecimento Educando pela Brincadeira. Foi uma semana, foi 26 mil pessoas, quase 1.900, acho que chegou 1.900 comentários que eu respondi um a um. Foi muito legal, com atividades, professores já. Quem participou do Aquecimento Educando pela Brincadeira, escreve eu, que eu sei se eu estou falando com pessoas que já conhecem essa filosofia, essa metodologia de ensino que utiliza as brincadeiras como ferramenta de ensino. E foi muito legal, a sua presença foi super boa, foi super incrível. E eu abri hoje as inscrições para o curso. É um curso de 2 anos, é um curso que tem 182 atividades, 113 canções, 120 horas de curso, tem direito a um encontro presencial em São Paulo também, 3 e-books didáticos para falar o que está por trás dessas brincadeiras que tem resultado em sala de aula. E eu falo do ukulele, né? Esse instrumento com a técnica do ukulele game, com cores, para associar harmonia com cores, e você aprende do absoluto zero. E também
base, masterclass com Chico dos Bonecos, tem bases instrumentais para você criar suas próprias brincadeiras, fazer uma apresentação com as crianças, e aí tem certificado também no final, na conclusão desses 2 anos de curso, e já tem muita gente já participando, entrando na comunidade secreta, e vai ser um prazer te ver nessa nova turma, mas só é até o dia 20. Depois eu tenho que encerrar para começar esse curso e dar atenção total para os meus alunos. Então vai ser um prazer ver vocês nesse encontro, nesse curso online de 2 anos, que é o Educando pela Brincadeira. Vai lá, www.educandopelabrincadeira, que eu fiz um vídeo especialmente para você que está comprometido com essa filosofia de ensino brincante. E eu tive muitos professores de educação física, pedagogos, professor maternal, professores do berçário, fonoaudiólogos. Isso foi muito importante, foi muito rico, que cada um deles trouxeram um pouco dessa vivência, familiares, né, que utilizaram em casa, aí, nesse momento que a gente está passando em casa, utilizaram com os filhos de diferentes idades, contadores de história, que também viram que tem resultado essas atividades, então foi muito bonito. Então eu estou aqui para agradecer todos vocês, vi que muita gente escreveu muito top, então foi muito legal, muito obrigado. E agora eu tenho o prazer de chamar aqui Wagner Brito, que eu conheci através que ele participou, e eu saboreei essas atividades mirabolantes que o Wagner compartilhou na comunidade secreta. Vamos ver se o Wagner está chegando. Me fale se está boa a conexão. Deixa eu ver, cadê? Wagner, aqui, escreva para mim se a conexão está boa, o áudio está bom, a imagem está boa, a gente tem que estar com a casa bonita para receber nosso convidado. Então, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou procurar aqui. Wagner, tomara que dê certo. Ai, ai, ai. Vamos esperar. Tá bom? Que bom, que bom. Então vamos esperar aqui. Wagner Brito. Aí está! Que bom, Wagner. É um prazer falar com você novamente. E você que sobre nunca para mim, muita gente falou da nossa conversa e dicas impressionantes que eu anotei aqui. Eu sempre releio tudo que você ensinou para a gente. E muito obrigado por compartilhar esse momento comigo e com todos presentes. Boa noite, Estevão. Muito feliz de estar aí de novo. Agora vai, hein? Dessa vez. Muito bom, obrigado pelo convite, a oportunidade de novo de estar aqui batendo esse papo para a gente poder socializar aí com todo mundo essas ideias maravilhosas. Que demais. Ô Wagner, foi muito legal e às vezes, né, não dá para salvar, tem problema no Instagram, e eu queria muito ter salvo, né, e compartilhar com você também para distribuir, porque muitos professores, principalmente no aquecimento Educando pela Brincadeira, muitos professores falaram da temática, como é que eu faço com alunos autistas, ou Sim. com inclusão, e o Wagner, para quem não sabe, ele tem um trabalho muito bonito e pode falar muito sobre esse assunto. E antes da gente começar e da gente falar desses temas, eu quero relembrar tudo que eu escrevi aqui da aula que você deu para todo mundo, né? Mas eu queria falar da onde é que você está falando, com o que você trabalha, né? Com crianças, com música, com arte, e também como a gente se conheceu. E assim a gente começa a nossa conversa com atividades, a gente pode dar, né, atividades bem práticas para quem está ao vivo aqui fazer amanhã mesmo. Então, vai ser um prazer conversar com você, vai. Vamos lá, boa noite, eu sou o professor Wagner, eu sou de Tapetinga, aqui no interior da Bahia, é uma cidade que fica a 600 quilômetros de Salvador, é um pouco longe, e eu sou professor de música e arte. Atualmente eu trabalho em 3 escolas da rede privada, 2 escolas aqui de Tapetinga e uma escola em outra cidade, que é a cidade vizinha aqui, Vitória da Conquista. E eu trabalho com os segmentos do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Eu não trabalho com a educação infantil. Trabalho só com os
menores aos maiores, né? Os pequenininhos, não, educação infantil não. E eu dou aula na universidade aqui também, no curso de graduação em pedagogia e na pós também em educação infantil. Os meus alunos da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com a disciplina de instrumentação para a educação musical. Então também a disciplina de música na universidade com formação de professores. Nossa, olha tudo que o Wagner tem para ensinar para a gente, né? É um professor. Isso é muito legal, Wagner, ver que é um professor que está no meio acadêmico, né? Na formação acadêmica, formando outros professores, mas está atuante dentro da sala de aula. Então, tudo que o Wagner fala tem muita propriedade, tem resultado, o que ele está compartilhando com os alunos na universidade, ele faz na sala de aula. Problemas, ele vive esses problemas dos alunos também como um professor que é. Que demais, Wagner. Eu tenho o meu projeto particular, que foi lançado ano passado, 2019, que é o Move Música, onde eu tenho a minha sala de música em turno oposto em uma dessas escolas. Eu atendo as crianças com sessões de musicalização. E também estou trabalhando numa clínica em Vitória da Conquista, uma clínica que faz atendimentos multidisciplinares, né? Tem vários atendimentos na clínica, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, tudo voltado para crianças e adolescentes. E eu faço esse trabalho de musicalização com o projeto Move Música na clínica também. Que legal. Então, o Move Música move também, né? Sai da casa também para ir para outros lugares. Que demais, é itinerante, né? Está sendo itinerante aí. Ótima palavra, né? Se é para mover, vamos mover. E muito legal. Ô, Wagner, eu tive o prazer de ver as suas adaptações, toda a sua criatividade no curso, né, do Baile do Colherinho, o curso online. Sim. E eu falava, nossa, que legal como a capacidade de adaptar as brincadeiras e ver que é inesgotável. Na hora que eu achava, não, essa música já não dá para fazer mais nada. E você trazia mais elementos, incentivando outros colegas do curso, falando, nossa, olha só que legal que o Wagner faz, adaptando essas brincadeiras para a sua realidade, né? Isso foi muito legal. Como a gente se conheceu? Como é que você conheceu Estevão Marques, curso online, e que você se interessou pelo assunto? Então, eu te conheci há muitos anos atrás pela internet, né? Palavra Cantada, Grupo Tri, né? Vem desde essa época aí, mas até então eu não tinha tido a oportunidade de estar presencialmente em algum curso contigo. E aí, em 2018, eu fui para um evento em São Paulo, um curso que estava lá sendo promovido pelo Música em Movimento, e você estava na grade, né, do nosso amigo Irá. O Irá, e aí você estava irmão. Você estava na grade e eu falei, nossa, agora é a minha chance de conhecer pessoalmente o Estevão. E aí, cara, quando você chegou na sala, que começou, falei, meu Deus, é isso! É isso que eu quero, é disso que eu preciso. E aí eu não perdi a oportunidade, né? A gente fez a primeira oficina, e aí eu já comprei as colheres e já fui atrás de saber como era. Eu fiquei sabendo do curso online, eu sempre falo isso, eu sou aluno da 8ª turma, eu fiquei apagado no tempo, cara, 8 turmas e eu... Onde é que eu tava? Onde é que eu tava, velho? Eu fui descobrir o negócio um pouco tarde, mas aí eu mergulhei de cabeça, né? Depois eu tive contigo de novo em São Paulo, em outros cursos por lá também, com a Ana. E aí, cara, foi um beber da fonte, né? Tenho aprendido cada vez mais. O curso online realmente ele me transformou, mudou a minha carreira, me transformou como professor. Foi uma reviravolta total aqui na minha carreira como profissional. Que legal, vai, né? Isso é muito legal. Eu também passei por isso. Depois, ser formado na universidade, e aí eu vou para a sala de aula e eu falo, meu Deus, está tudo errado, mas eu não aprendi nada. E aí eu conheci a pedagogia OFF também, conheci outros professores que
era uma espécie de um atalho para mim. Eu falei, nossa, mas onde é que você estava todo esse tempo? Uma pedagogia de 1940 e eu pensava que estava inventando a roda. Eu falei, nossa, não, eu estava no mundo paralelo. E é muito legal quando a gente encontra essas almas gêmeas da maneira da educação, de ver a educação, de falar que a gente pode compartilhar ideias e que alguém já passou pelos desafios que você está passando agora e te mostra ferramentas para superar esses desafios. E uma curiosidade, Wagner, quando você fez o encontro comigo, tem uma brincadeira que você lembra dessa primeira vez que a gente estava junto, aí em São Paulo, junto com o Iracuma, do Música e Movimento, e aí você saiu do curso e falou, nossa, essa brincadeira eu vou conseguir usar com os meus alunos, foi muito boa. Ó, o Bombolero ele foi o grande marco assim dessa minha trajetória e sem dúvida é a brincadeira de maior sucesso aqui nas aulas. Dos pequenininhos aos adultos na universidade, o Bombolero virou um fenômeno. E quando a gente brincou lá em São Paulo a primeira vez, foi para mim, era tudo novo, né? Eu falei, nossa, que melodia deliciosa, agradável demais isso. E eu me lembro que você fez várias possibilidades com percussão corporal, depois a gente fez com as colheres, e aí você dividiu os grupos. Eu fiquei impressionado com aquilo tudo e a cabeça já pulsando, né? Meu Deus, como é que eu vou voltar para casa com esse tanto de informação? E aí, por isso que o Bombolero eu consegui fazer várias possibilidades dela. Foi o meu carro-chefe aqui. Quando você pensa que esgotou, de repente surge uma nova possibilidade e aí vira alegria e brincadeira por aqui sempre. Isso foi muito legal que o Wagner está contando. Foi exatamente essa música que eu vi que o Wagner fazia com as crianças, com os alunos da universidade, com crianças de diferentes idades, a mesma brincadeira. E é muito legal ver que você pode fazer com percussão corporal, as colheres, né, para quem tem as colheres especiais. Essa música eu separei até aqui, Wagner, para todo mundo entender do que a gente está falando. Tem gente que não conhece a música. O Bombolero é uma música que é quase um mantra, que ela se repete, tem uma pulsação. Eu e o Wagner, a gente vai mostrar para todos vocês. E faz com que você relaxe na introdução, respire, e que você sinta a cadência harmônica desse arranjo, que você possa, primeiro, escutar e cantar essa simples melodia. Lá, 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 lá. Essa melodia se repete sempre, e você pode tocar a melodia com a colher. Pé com a colher, mão, mão. Reco, reco, fazer o reco-reco com os dedos, ou então com percussão corporal, mão, mão, está, está. E assim, com essa cadência harmônica, você pode improvisar uma canção com lá, 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 ou criar uma letra. Eu estou aqui com Wagner, Pagner, Magner, de Mofagner, Seracotagner, e é um prazer. E assim você vai criando. E eu vi que o Wagner fazia muitas adaptações, as crianças trazem adaptações, e o Wagner, a gente está vendo aí atrás de você um monte de instrumento, e eu vi que você fez com um monte de instrumento. Que instrumentos são esses que você utiliza no seu dia a dia, nesse ambiente pedagógico, não só com o Bombolero, mas com outras atividades também? Sim. Teve um vídeo que acabou viralizando do Bombolero, que foi com o varal dos Boomwhackers, né? Eu tive uma sacada, uma maluquice aqui. Eu estava em casa, tinha quebrado o varal aqui do quintal, e a gente estava arrumando aqui. E aí me deu um estalo, cara. Eu falei, nossa, eu tava querendo fazer uma coisa para as crianças tocarem os Boomwhackers, mas de uma maneira que não fosse do método convencional, né? De ficar tocando no corpo e tal. Eles estavam muito fissurados com esse lance de bateria, porque a gente estava estudando algumas performances com baquetas. E aí eu tive esse estalo do varal, cara. Eu comprei as cordas, olha que loucura, eu comprei as cordas e cheguei na escola, falei com a coordenadora pedagógica, eu falei, eu preciso furar a parede da sala. Ótimo, ótimo, então, maravilhoso.
Como assim, furar a parede da sala vai destruir a escola agora? Falei, eu preciso furar, e aí eu fiz a medição lá, pela quantidade de kits que eu tinha 7 kits na época, então eu precisava colocar 7 buchas de um lado na parede e 7 buchas do outro lado. Aí eu falei, Não, eu vou calma furar. aí, Wagner, calma aí. Não, cenas do próximo capítulo. Para quem não sabe o que o Wagner está falando, Bunhaker, você tem aí, que eu estou sem algum aqui perto. É um Eu tubo. tenho, eu tenho. É um Deixa eu tubo colorido. Pega lá, que eu vou explicar para as pessoas. Pega, que vale muito a pena, porque esse é um vídeo maravilhoso, para você ver que tem inúmeras possibilidades de explorar um instrumento. É um tubo, quase um tubo de PVC colorido, que se você bate no seu corpo ou bate no chão, ele dá uma nota afinada. O Ira Kuhlman trabalha muito com os tubos coloridos, com esses bunwakers, né? E o Wagner está falando que ele fez um varal aí para colocar esses tubos coloridos musicais, que se você toca cada tubo, você pode montar uma melodia. E cadê? Está aí, esses tubos coloridos. Mostra o buraquinho assim que você passou o varal. Que demais. Conta, agora continua. Segundo capítulo da nossa história. Você botou as buchas na parede. Aí eu coloquei as buchas na parede, 7 de um lado, 7 do outro. E aí comprei as cordas, né, de varal e passei a corda. Passei de um lado, passei do outro. E aí pendurei os meus 7 kits. A escalinha, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, um do lado do outro. Você fez um piano varal. Um piano varal. Ficou gigante. Eu batizei de varal sonoro com bunwakers. E aí, as crianças, quando chegaram na sala, você imagina a surpresa, né? A sala toda enfeitada com os bunwakers pendurados. E aí a gente foi tocar agora, só que com as baquetas. As baquetas no varal. No varal. Mas aí tem o lance de você fazer as adaptações também do material, né? Porque a baqueta tradicional de madeira, ela danifica o bunwaker, por ser de plástico. Então eu comprei cola quente. Peraí, isso daí é um professor de música, tá, gente? Isso daí não é uma pessoa que está fazendo obra, arquiteto, não, professor de música. Comprou cola quente. Aí eu fiz alguns testes, né? E aí vi que a cola quente era a baquetinha mais flexível e que não danificava e que não perdia o som do bunwaker também. Porque quando você tocava com a baqueta tradicional de madeira, além dela machucar o tubo, ficava muito som da percussão. Não da nota. Percussão e não da nota, exatamente. O que você está falando, você usou o tubinho da cola quente, ele rígido, que ele fica flexível e ele é mais maleável para soar mais a nota do que a percussão do plástico. E olha só que legal. Então eu vi esse vídeo, é maravilhoso, vale a pena você entrar aí no Instagram do Wagner, do Move Música. Onde é que tá? No Move Música? No meu Instagram. No seu. No meu perfil aqui, @WagnerBritoProf, tá tudo lá. E é muito legal ver que as crianças têm que se mover para tocar, né? Porque esse piano é grande. Exatamente, porque sai do dó grave até o dó agudo e aí fica aquela coisa do movimento, né? Para um lado e para o outro para poder acompanhar a melodia. Cara, isso foi um sucesso. Acabou repercutindo. Muita gente compartilhou, meio que deu uma viralizada, e o pessoal mandando mensagem, como é que é isso? Você amarrou a corda como? E tá tocando com que tipo de baqueta? E aí eu fiquei dando essas consultorias aí do varal sonoro. Foi muito legal. É demais, isso é muito legal. Todo mundo que está presente aqui saber o que passa na cabeça de um bom professor, né? Então você tem os materiais adequados. Eu sei que o Wagner, assim como todos os bons professores, investe na sua formação e na qualidade do material. Ele compra instrumentos legais, mas ele está sempre reinventando possibilidades de tocar técnicas. E uma coisa que eu anotei, Wagner, você deu 7 dicas quando a gente conversou, que eu achei fenomenal. E a primeira dica que eu anotei e que está aqui foi relacionado ao espaço. Então, o Wagner é uma pessoa que tem essa relação de transformação com o espaço pedagógico. Então, você vê que ele já botou varal cruzando a sala. E você falou uma coisa muito legal também. Como foi que você voltou do curso de São Paulo? O que você fez na sua sala de aula?
Cara, quando eu voltei, a história é o seguinte, eu primeiro quando terminou o curso, eu cheguei no hotel, eu caí no choro, eu não queria voltar para casa, eu falei, não, eu quero ficar aqui, eu não vou voltar, e aí liguei para minha mulher, olha, eu não quero voltar para casa, tinha que voltar. Voltou. Voltei, e a primeira coisa que eu identifiquei era que eu precisava de espaço na minha sala para poder mudar a minha metodologia. Porque imagine, eu tinha uma sala tradicional, com cadeirinha, todo mundo sentado, naquela coisa do ensino tradicional. E aí, quando eu tive no curso e vi toda aquela movimentação, todas as brincadeiras, eu já imaginei a primeira coisa que eu tinha que fazer na minha sala, que era retirar todas as cadeiras da sala. Então, peraí, Wagner. Wagner, olha só, todo mundo, olha só que legal. Se você tira as cadeiras da sala, muitas coisas podem acontecer. E o Wagner falou uma frase maravilhosa. Wagner falou assim, eu tinha que mudar o espaço para adequar a minha nova metodologia de ensino. Então, isso é muito importante, porque só reforçar uma coisa que é muito... Quem é da psicomotricidade sabe muito bem que o espaço é o terceiro educador. Você tem a família, você tem o professor e você tem o ambiente pedagógico. Então, Wagner, assim como todo bom professor, está dando essa dica para você. Continua, Wagner. Eu estou emocionado aqui nessa conversa. E aí, de novo, né? Vai eu falar agora com a coordenadora. Ó, eu vou precisar fazer uma mudança lá na minha sala. E a gente vai precisar tirar as cadeiras. Aí eu já, nossa, mas como assim? Vai tirar as cadeiras e as crianças vão sentar onde? Eu falei, não, as crianças agora não vão mais precisar sentar. Elas precisam de espaço, porque agora a dinâmica vai ser outra. E aí realmente foi isso que aconteceu. Eu tirei as cadeiras. Foi aquele choque da criançada, né? A primeira turma que entrou falou, não é tio, a gente vai sentar onde? Eu falei, não, a gente não vai sentar, a gente vai brincar. E aí eu comecei a trabalhar com essa dinâmica, a brincadeira do jogo dentro desse espaço que agora a gente tinha um ambiente livre, né, para poder se movimentar e fazer tudo. Então a primeira grande transformação foi do espaço físico da minha sala de aula. E isso todo mundo pode fazer, retirar as cadeiras. E as crianças podem ajudar a retirar, se precisa voltar depois. Não tem problema, mas você vai ver o tanto de possibilidade que você cria, tendo o mesmo repertório, mas com espaço diferenciado. E ninguém sabia que depois você ia botar um varal cruzando essa sala depois. Então, começa de pouquinho. Cadeira é mais fácil. Depois você põe varal e põe outras coisas. E a segunda dica que eu anotei da nossa conversa, Wagner, muito legal, foi sobre as 1000 adaptações. O que a gente está falando? Uma mesma brincadeira para diferentes faixas etárias e com diferentes materiais, com diferentes propostas. E isso é muito legal no seu trabalho, ver que você tem um repertório, mas você tem um processo criativo muito bom que você consegue adaptar para a realidade da sua aula no dia, né? Ó, uma coisa que eu queria deixar claro, assim, hoje eu estou como aluno do Baile do Colherim, mas eu confesso para você que eu não usei ainda 20% do repertório. Isso parece, né, piada, mas é a mais pura verdade. Porque são tantas possibilidades de desdobramentos e eu me apeguei muito nessa fala sua no curso da gente poder fazer novas brincadeiras e pensar novas possibilidades a partir dali, que eu posso dizer que só essa coisa do bombolero, isso aí para mim foi muito mais de um semestre, entendeu? Então assim, esse repertório ele é uma coisa infinita. Se você consegue ter essa criatividade para desdobrar isso, você vai ter brincadeiras para o resto da vida. Que demais, Wagner. Que legal que você está falando isso, porque isso é um pouco da essência, né? É um curso que tem muito material, mas que a ideia é essa, assim, transformar você como um criador, um pensante, um professor que está em diálogo constante com as crianças. É muito bonito ver o seu processo agora. E o mais legal disso tudo também é que eu comecei a ouvir as crianças, né? Ouvir as crianças. Porque antes eu já ia com a coisa meio que pronta e a gente fazia dentro daquela proposta e terminou a aula daquele dia, acabou. Semana que vem a gente já começa uma outra coisa. E agora não. Eu peguei essa virada de chave
de que a partir de uma primeira atividade, a criança ela vai e dá as suas sugestões, e aí começam a nascer os desdobramentos, né? E isso vai se transformando e repercutindo cada vez mais, ou seja, o repertório ele só vai ampliando, né? Tem uma frase que eu costumo dizer muito, que não é sobre ter 1000 brincadeiras, e sim uma brincadeira em 1000 adaptações. Se você tem, como o Wagner está ensinando para a gente, um espaço acolhedor para esse momento criativo das crianças, com espaço, sem cadeira, às vezes com possibilidade de botar varal na sala de aula, se você dá sempre adaptações, o que a criança está pensando? Nossa, mas se o Wagner faz assim, se o professor faz dessa maneira, hoje desse jeito, será que eu posso fazer dessa maneira? E fala, olha, a gente poderia fazer disso porque está sempre trazendo novas ideias e esse diálogo com as crianças. Isso é muito legal que você falou desse diálogo, que é uma outra dica que você falou na nossa conversa sobre o momento criativo que você tem na sua sala de aula. Não é só você dar, mas você receber esses momentos e fazer as crianças serem autoras das brincadeiras também. Isso é muito legal. Eu vinha de uma metodologia tradicional, engessada, né? Eu trabalhei 2017, 2018, eu trabalhei com um projeto meu aqui da Orquestra de Escaletas, que foi um trabalho super legal também. Mas foi um trabalho muito estressante e desgastante, porque eu estava preocupado com aquela coisa de tocar repertório, de tocar bem, né, preparando apresentações extremamente regulares para os pais, aquela coisa formal. E aí esse processo da brincadeira, ele veio para quebrar essas barreiras que eu estava, essas limitações, né? E a partir disso, essa condição de deixar a criança livre, para depois ela ter o momento dela de sugestão na aula, então aí a coisa muda de figura totalmente, porque a criança se vê ativa dentro do processo. Às vezes ela não consegue fazer, né, por alguma limitação ali, a proposta que eu fiz, mas no segundo momento, quando ela tem a oportunidade de sugerir, ela já adapta para aquilo que ela consegue. Agora é a minha vez de fazer, né? Eu que viro o aluno agora naquele momento. E aí isso é fantástico. Olha que legal, então o Wagner está ensinando, isso é emocionante, porque a gente fala assim, nossa, o que eu faço em sala de aula? E o Wagner está ensinando para a gente que muitas vezes a resposta está com os seus alunos. Ele vai falar o que ele precisa, ele vai falar das dificuldades, vai falar como superar isso e, às vezes, essa autoestima, que foi uma coisa muito legal, a confiança, né, não só do professor, mas da criança, de conseguir fazer a sua maneira, vai fazer com que ela consiga superar os desafios da maneira que o professor está apresentando. Então, isso é demais. As respostas estão com os alunos muitas vezes. E, ô Wagner, eu estou vendo que você tem a escaleta aí. Eu acho que tem muita gente que não conhece a escaleta. Você pode mostrar para a gente também? Aqui, ó, a escaleta. Esse instrumento maravilhoso, super fácil de tocar, né? Um instrumento de teclas, mas é tocado com sopro. E eu fiz o projeto da Orquestra de Escaletas, porque pelo menos aqui na minha região, todo mundo era flauta. Todas as escolas, flauta, flauta. E eu não tocava flauta e também não queria fazer uma coisa que todo mundo fizesse, né? E aí pensei num instrumento que fosse acessível e barato, e aí a gente montou a Orquestra de Escaletas. E agora virou uma orquestra de escaletas brincante, porque a gente toca se divertindo, né? Cadê? Toca aí pra gente. Maravilha. Que demais. Essa escaleta, às vezes eu uso com os meus alunos, eles chamam de sanfoninha. Porque pelo fole da gaita, né, da escaleta, eles falam, eu passo a sanfonia. Então, é um instrumento muito legal, né, que o Wagner está ensinando para a gente.
e que é muito bom saber como você pode adaptar esse material para a sua realidade. E como o Wagner fez assim, cara, não é que eu vou deixar a escaleta de lado porque é percussão corporal, é colher, não. Eu vou pegar o processo criativo, o processo para chegar. As crianças estão tocando as mesmas músicas, mas passando por um caminho mais agradável, mais criativo, mais autoconfiante, mais cooperativo e mais musical, né? Botando o corpo junto com música e, lógico, conectando as emoções, trazendo essa confiança das crianças. E o legal também, Estevam, porque agora com esse processo eu consigo inserir todo mundo, porque, por exemplo, tinha as crianças na orquestra que estavam tocando escaleta, mas que não gostavam da escaleta, né? Mas aí tinha que tocar. Então, vai ter aula, vai ter ensaio da orquestra, então você vai ter que tocar escaleta, gostando ou não, vai ter que tocar escaleta. E agora não, com essa mudança de chave, eu monto os grupos, então tem a galera da percussão, tem os que tocam buáquer, tem os que tocam colher, tem os que tocam xilofone, tem os que tocam balde e tem os que tocam escaleta. Então virou uma orquestra com multi-instrumentos, né? Multi-instrumentistas agora na orquestra. E várias crianças uma orquestra não que lhe convém. Ótimo. E uma orquestra não é rica quando você tem uma variedade de timbres. Você numa salada de fruta não é rico porque tem ali várias frutas diferentes, com sabores diferentes. Então, isso que o Wagner está falando é essencial. Quando você tem essa possibilidade brincante de escutar o que a criança quer, você pode fazer combinações mais artísticas, né? Dando ela, você sabe, gosta muito de dançar, então você vai dançar nessa parte. Da outra vez, na outra música, você vai tocar escaleta, mas agora você pode dançar. Dá o que você tem de melhor. Isso é muito legal, que todo bom professor faz isso. Escuta a criança e fala, não, você gosta de percussão? Então, vai, dá o seu melhor. Compartilha com a gente o que você tem de melhor, a gente vai fazer uma super festa. E assim você dá o que a criança está necessitando em cada parte. Isso é muito bonito, Wagner, isso é muito legal. E você falou uma outra coisa que está englobando tudo isso que você está falando, essa autoconfiança que você começou a ter, como você entrou nesse processo, porque eu sei que não é simples. Eu, como professor, quando eu falo, eu vou criar, vou escutar a criança, e foi um mês de tragédia que ficou uma bagunça, falta de disciplina, até eu entender o processo, ser confiante, poder escutar as crianças com confiança, que eu vou pegar a ideia dela e conseguir interagir, não ficou falso essa minha maneira de comunicar com as crianças. Como é que foi esse processo até você falar, nossa, agora eu consigo implementar essa parte mais de brincadeiras como ferramenta pedagógica naquele meu processo que era mais conservador? Sim. É uma transição, né? Quando eu voltei meio chocado, né? Primeiro porque eu me vi no processo e entendi que eu precisava mudar 100%. Tipo assim, tem que nascer de novo. Eu voltei dessa primeira ida de São Paulo me achando um monstro. Eu falei, eu sou o professor monstro da educação musical. Eu estou matando as minhas crianças em sala de aula e não pode ser desse jeito. Então eu voltei primeiro com essa ideia de transformação. A partir disso, você tem que ir estudar, né? Buscar os recursos, buscar as informações, ler, começar a conhecer essas novas metodologias ativas para você poder, então, fazer. E não ficar aquela coisa sem base, sem embasamento, né? Solta. A partir disso, eu comecei a fazer os testes, né? Test drive em sala de aula. Via o que funcionava, o que não rolava bem, eu já tirava. E aí ia trabalhando nessa questão da sensibilidade do professor mesmo, para você ir sentindo ali a temperatura da sala e administrando, né? Porque se for demais, vira bagunça. Se for de menos, fica chato, né? Então você tem que ir equilibrando e dosando. Então, essa repetição de atividades e desdobramento de atividades foi o meu carro-chefe nessa transição, porque eu comecei a ver que colocar essas atividades e repeti-las me dava base para ir ganhando a confiança das crianças para esse novo momento, da escola também, e das famílias que começaram a perceber um novo momento, a criançada em casa feliz, curtindo a aula de música, que é brincadeira, que é jogo. E eu mudei o meu vocabulário também, né? Comecei a usar essa coisa de
vamos jogar, agora a gente vai fazer uma brincadeira, agora a gente vai fazer um game. Então a criança já brilha aquele olhão querendo jogar, querendo brincar. E aí você vai lá e trabalha o conteúdo de uma forma lúdica, né? Então, assim, perdi muitas horas, muitas noites, muitos dias testando, né? Escrevendo, lendo o caderninho, o barquinho, para poder ir encontrando essa rota para seguir. Que demais. Então, nada cai do céu facilmente, não tem segredo. Você tem que parar e investir o seu tempo. Então, Wagner está investindo muito na formação. Ele sai da cidadezinha Itapetinga. Itapetinga, vai para São Paulo, pega avião, ele vai para outras cidades fazer curso, e compra livro, e faz isso. Ele está lendo, então ele vai aos pouquinhos dosando, né? Então você pode usar esse novo pensamento nos 10 primeiros minutos, depois 20, 30, até chegar em 1 hora de aula, mas você tem que estar comprometido, estudando, pensando em casa, depois da aula. O que foi a melhor coisa que eu fiz? O que foi o pior que eu poderia ter feito de outra maneira, melhorar? E esse é um processo muito bonito. Então, é muito legal ver como tem esse passo a passo. O Wagner tem, quando você compartilha os vídeos que são virais, que são demais, não é mágica, põe o varal e acabou, aí vai sair tudo. Não, tem o processo, o Wagner constrói, o que ele vai fazer primeiro, depois segundo. Ele parou em casa e pensou, nossa, esse processo para eu chegar aqui, isso é muito importante. Qual que é o seu objetivo? Porque para quem não sabe para onde está indo, é muito fácil se perder. Então o Wagner sabe para onde é que ele quer ir, os objetivos ele vai traçando com essa maneira brincante, com vocabulário do universo infantil, desafiador, da brincadeira, e assim você traz a motivação das crianças. E o Wagner, qual foi um depoimento, você falou que as mães falaram, alguns depoimentos de escola, de mães, de alunos que você lembra depois que você ficou mais aí, educador brincante, utilizando brincadeiras, jogos na sua sala de aula? Quando eu voltei, que teve essa guinada, né, foi finalzinho de 2018, a gente já estava na reta final do ano, e aí a gente já encerrando o ano letivo, e eu doido querendo fazer tudo e não dava mais tempo, né? E aí quando começou o ano letivo 2019, que teve essa mudança mesmo de padrão de aula, de perfil de aula, que os alunos sentiram e as famílias responderam, eu fiz o grande teste que foi lançar o projeto Move Música, que é o meu projeto, né, de musicalização totalmente baseado nessa nova metodologia, nas metodologias ativas, né, de educação musical. Então eu falei, bom, o lançamento do projeto é uma extensão do que acontece na sala de aula e eu vou agora saber essa resposta com a participação das crianças. E aí os pais matricularam, né? Eu consegui esse feedback através das matrículas, porque funciona em turno oposto, é uma aula particular. E aí os pais matricularam, o projeto começou e eu expandi para uma outra cidade, que é a cidade vizinha aqui, Vitória da Conquista. Hoje eu estou atendendo nas 2 cidades com o projeto Move Música. E aí eu fiz um recital 2019, que foi o recital de música no mês de outubro na escola, para fazer o encerramento do ano letivo, porque aqui a gente faz também cantata de Natal, né? Ah, então, antes da cantata de Natal, eu fiz tem o encerramento do curso. Exatamente, fiz o encerramento da disciplina de música. E aí os pais foram para assistir. E aí, do 1º ao 9º ano do Fundamental 2, cada turma fez 2 apresentações, e aí foi fantástico. Os comentários dos pais eram, eu quero participar também dessas brincadeiras, como é que faz? Parabéns, vai ter pra gente? Vai ter pra gente? Então, esse é a resposta que a gente espera, né? Quando você vê o pai se sentindo feliz e querendo fazer também. Então, você fala, poxa, consegui acertar lá no alvo. Acho que é isso, né? Imagina esse pai perguntando pro filho, e aí, como é que foi a aula com o Wagner? No Move Música? E o que você fez? Ele querendo saber. E a importância que a criança tem, fala, nossa, se meu pai está gostando, né? Então estou fazendo uma coisa importante, né? Os adultos gostam.
Inclusive, o encerramento do Move Música no ano passado, 2019, quando a gente fechou o ano, o encerramento do Move Música foi com a participação da família. Foi uma sessão especial com a família. Então, os pais participaram. Aí foi uma festa, né? Os pais puderam vivenciar ali na pele por um dia o que as crianças vivenciaram ao longo do ano com as atividades. Que legal. Então, isso é muito importante. O Wagner, outra dica mirabolante do Wagner, ele falando que o processo, olha só, você tem, em primeiro lugar que o Wagner falou, ele mudou o espaço, né, o ambiente, porque o ambiente é um agente educador, né, no dia a dia da criança. Então, tira as cadeiras, põe varal. Depois, ele investiu nele, né, na formação, ele teve essa transformação muito bonita, você falar que teve que nascer novamente, a gente está na Páscoa, né, esse momento de sair do ovo, retornar à vida, e é muito importante, a gente tem que fazer isso a cada ano, porque a gente tem que sempre evoluir, tem sempre o que aprender nesse mundo, e humildemente falar assim, nossa, eu posso ser melhor o ano que vem, e o Wagner faz isso, e outra coisa, trazer a família. Então, se você não traz a família, a sua comunicação não está sendo efetiva. Você é efetivo quando você tem um espaço ideal, um professor bem preparado e a família integrada junto com a criança. Parabéns, Wagner, que legal. E eu queria que você comentasse também, que você falou muito desse lado empreendedor, né? Que você está falando do Move Música e você investe muito em você. Então, o que é esse investimento que você faz em você e o retorno que isso dá? Então, eu digo que o professor diferenciado, ele precisa ser empreendedor. Ele precisa ver o seu trabalho realmente como um negócio. Ele tem que vender o seu trabalho, né? A gente sabe que a gente não tem as escolas perfeitas, com as salas que a gente gostaria de ter, com os instrumentos que a gente tem, né? A gente fica lá pedindo, a escola compra uma coisa, mas nunca é o recurso que você realmente almeja e gostaria. E aí eu consegui me libertar dessa coisa, né, de ficar nessa dependência, porque eu vi que tinha uma limitação que não ia ser resolvida e que se fosse para ficar nisso ia ser essa a vida inteira, guerra, né? A vida inteira. Eu falei, ó, eu vou fazer um investimento meu, pessoal, vou comprar o material, né? E aí eu fiz um investimento alto, comprei muita coisa, muitos instrumentos, né? Tudo meu. E aí passei a negociar com a escola. Ó, eu tenho agora o meu material que eu gostaria de usar na escola, né? Mas aí a gente precisa fazer uma parceria. E aí a gente renegociou esses valores de hora-aula, né? Para que os instrumentos fossem usados na escola. E assim eu tenho feito isso com as escolas daqui que eu trabalho. Eu hoje trabalho na escola e a escola me paga um valor de hora-aula e mais uma espécie de bonificação, porque eu tenho o meu material e esse material é utilizado, né, tem manutenção desse material que é constantemente utilizado e você tem um retorno, não só das crianças que saem mais felizes, mas dos pais que falam, nossa, que aula importante, tem esses materiais, e que acaba chegando na própria direção da escola, né? Porque os pais comentam isso com a direção, e você vê que tem esse respaldo da escola agora, eles realmente investem no professor para trazer esses materiais. Exatamente. O Move Música só surgiu porque eu comprei o material, né, os meus instrumentos. Então, a partir daí, foi um momento empreendedor. Move Música nasceu a partir da aquisição desse material. Isso me abriu para esse ano outras portas, né? Eu estou trabalhando numa outra cidade, numa escola muito grande também, que eu fiz uma negociação como professor para estar utilizando esse material. Surgiu a possibilidade de estar trabalhando nessa clínica também, que só aconteceu por conta do material. Então, assim, se você quer fazer algo diferente e vender o seu produto, o seu trabalho, você tem que ter o material, porque realmente é algo que faz a diferença quando você vai para a lida, né, do dia a dia, de dar aula, você ter o seu instrumento, você chegar com aquilo que é seu e mostrar, realmente isso faz muita diferença. Para você, para as crianças, e esse investimento tem retorno.
Se Sim, você não está gastando dinheiro, tem muita gente que fala, nossa, é não, muito caro, é muito caro. Calma, mas onde é que você quer chegar? E isso é muito legal, que o Wagner é. mostra pra gente que ele tem um objetivo claro do que ele quer. O Wagner está toda hora, não, eu vou investir em mim, porque eu vou abrir portas, porque eu quero me aprimorar nesse meio. E ele vai abrindo portas porque ele tem esse objetivo e ele vai fazendo os investimentos e vai tendo retorno. É muito legal ver toda a visibilidade que você tem aí e cada vez mais pessoas te seguindo e compartilhando as suas ideias mirabolantes, Wagner. Isso é muito bonito. Não precisa comprar tudo, não precisa comprar tudo de vez, né? Vai comprando, né? Daqui a Vai pouco você comprando. tá com um arsenal de coisas aí que você vai poder fazer muitas coisas, muitas. Que demais. E o Wagner, você foi muito legal no aquecimento Educando pela Brincadeira, que eu abri um pouquinho do curso online, veio muitos professores que trabalham com inclusão e com Sim. crianças com autismo, e você trabalha nesse universo também, e eu queria, Aham. como é que você começou nesse ambiente, o que essas atividades te ajudaram a conectar com esses alunos? Então, na escola já é uma realidade, pelo menos aqui nas escolas que eu trabalho, já é uma realidade você ter alunos especiais, né? A gente tem muitos alunos autistas, eu tenho aluno com síndrome de Down, tenho aluno cadeirante, paralisia cerebral, tenho aluno com alguns transtornos, né? Déficit de atenção, TDAH, né? Imperativos. E esses alunos, nessas aulas tradicionais, eles ficam lá, né? O professor tenta de alguma forma, mas não é essa inclusão totalmente como a gente Tá. gostaria que fosse. E eu vi que a aula de arte e a aula de música era uma possibilidade para que esses alunos participassem mais ativamente, né? Pudessem estar inseridos realmente dentro desse processo, participando ali com os outros colegas, fazendo as mesmas coisas, né? Talvez com limitações, mas estavam ali ativos. Isso que é o mais Ativo. importante, né? E aí essas brincadeiras, quando eu transformei a sala de aula, que eu tirei as cadeiras, que a gente começou a fazer esses jogos, essas mirabolâncias todas, esses alunos começaram a ter essa participação mais efetiva. Então, é a hora que você dá um tambor para um menino desse tocar, é a hora que você dá um bumhacker para ele tocar, é a hora que ele toca uma notinha lá na escaleta, mas ele já se sente inserido dentro da orquestra, né? Coisa Claro, que faz antes parte. não acontecia. Então, assim, a partir desse trabalho também de inclusão, surgiu esses atendimentos, essas aulas na clínica, né? A clínica tem esse perfil de receber essas crianças especiais e eu tenho alguns alunos autistas, né, com essas questões especiais que também estão na clínica comigo nessas sessões de musicalização. E aí o repertório do baile do Colherim, ele é a grande base, né, nessa caminhada, porque Que você bom. trabalha essa ludicidade, esse movimento, essa leveza, né, a exploração dos sons, da percepção, dos ritmos. Então eles estão ali participando ativamente junto com os outros colegas da turma e todo mundo esquece nesse momento que eles são especiais, porque eles estão lá participando como os outros. Então esse é Como o os outros. grande, né, esse que é o grande feeling da coisa. Parabéns, olha só que bonito. Parabéns pelo seu trabalho, Wagner, e desse olhar de um bom professor, de saber que todo mundo pode fazer uma pequena coisa. Talvez cada um tenha um nível de desenvolvimento diferenciado. Talvez para o Estevão tocar colher, eu tenho que chegar a fazer uma coisa virtuosa e fazer para Uhum. alcançar, para superar um desafio. Mas talvez para uma criança que tem alguma dificuldade motora e Sim. consegue diferenciar grave e agudo dentro de uma É. orquestra de escaleta, tocando balde e tocando varal de Bunhaker, e tem uma criança fazendo... Simplesmente isso é uma superação para ela, é incrível. E o que você está falando de fazer parte realmente inclusão, né? Porque não é É. deixar uma criança no meio de um monte de outras jogadas de lado, não. Sim. Participar, sentir que está fazendo parte de algo maior. Então, Uhum. isso é muito legal, utilizando o corpo, simples objetos do dia a dia, você dá
para cada criança aquilo que ela se interessa e aquilo que ela vai poder somar numa orquestra musical, dançante, teatral. Isso, exatamente. Todas essas coisas que a gente está falando, tem vídeos aqui dessas atividades aqui no meu Instagram. Vocês vão poder depois entrar aí e conferir que é uma realidade, né? Essas crianças participam ativamente e isso me faz sentir me faz sentir extremamente feliz por ter essa forma de contribuição na vida delas, né? Eu tenho uma aluna com Down que ela fala que ela quer ser artista e o sonho dela é ser famosa. Mas quando ela tá na aula de música, ela fala, tio, aqui na aula de música eu sou a mais famosa de todas, né? Eu falo, você é a mais famosa de todas, porque ela brilha na aula de música. Ela brilha. Então, assim, é a hora que a magia acontece, né? A música tem esse poder de tratar, de curar, né? De sarar, isso é maravilhoso. Que bom esse diálogo, né? E sentir a vontade de conversar com o professor e falar, eu sou famosa, pô, que demais. Você abrindo uma portinha, por mais pequena que seja, desse lado emocional com o seu aluno, isso pode ser a porta de entrada de muitos conceitos que você queira abordar, de motricidade, de movimentos, para você ir um caminho um pouco mais devagar do que outras crianças, mas você abriu uma porta muito grande, muito especial. E eu queria saber de todo mundo que está aqui ao vivo, o que vocês mais gostaram, o que fez mais sentido para você que o Wagner ensinou nessa aula de hoje, para a gente comentar aqui, que a gente está chegando no finalzinho dessa live. Queria agradecer imensamente, Wagner, pela sua presença e saber, hoje, você, que atividade é que está mudando a sua vida? Eu sei que a gente está parado nesse momento, né? Para quem está vendo essa live agora, a gente está em casa, mas antes de tudo isso acontecer, que brincadeira era que você estava explorando? Quais são as mirabolâncias futuras do Wagner? A gente estava aqui, o ano tinha acabado de começar, né? E aí aconteceu tudo isso, mas eu estava explorando nesse início de ano as possibilidades do Fumaça. Fumaça é outro grande sucesso que tem aqui, né? E aí eu faço fumaça com colher, com bambolê, aquele circuito de bambolês para eles irem pulando dentro com os instrumentos. Aí pula, toca o instrumento no ritmo e vai para outro circuito, né? E aí monta a sala toda tomada de bambolês em várias posições de amarelinha, que é uma brincadeira que o Summerson teve uma sacada fenomenal disso. Eu fiz adaptações dessa ideia também. Ele é maravilhoso, esteve contigo aí na live. Então, eu tava bombando aqui o Fumaça nesse começo ano, mas aí a gente teve que interromper tudo. Estamos fazendo só atendimentos online, né? Por enquanto, até tudo isso passar. Mas a cabeça tá pulsando aqui para a gente poder voltar a todo vapor, né? É lógico, a gente vai voltar mais criativo, né, nessas conversas que a gente tem, ouvindo outros amigos, outros professores. Então é muito legal. Quem não conhece, né, a Fumaça é uma música que também está no meu curso online e que trabalha com jogos de linguagem para auxiliar na alfabetização, entrelaçados com brincadeiras musicais. E é uma música que vai aumentando de velocidade também. Ela começa com um shotzinho, né? Fumaça. O trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. E a gente vai aprender esse fonema tocando, fazendo, pode fazer trenzinho, pode bater palma 3 vezes, ou pode tocar instrumentos, e aí tem a parte do circuito, né, que você pode fazer circuito com amarelinha com bambolê, você pode, 1000 possibilidades, e tem uma música que eu gosto muito de conectar com Fumaça, já que você está mirabolando, essa música não. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem, psiu. Eu conecto o Fumaça, já que o Fumaça ele fala do shot do baião e do rastapé, que são as velocidades da festa do forró. E aí eu ponho o psiu. Então é a todo mundo eu dou psiu, que são 3 pulos, toca também, e tá nesse universo cultural que eu começo a abordar, o que festas tem no Brasil, o que é o forró, o que é a festa junina, e aí fica mais uma dica aí para você conectar o repertório que você tem com o repertório conhecido das crianças, repertório tradicional. Popular, né?
Isso é muito Os legal. Os pequenininhos adoram também o sambaê e boneca. Ah, Faz muito sucesso aqui. Sambaê e boneca, depois do bombolero e da fumaça, são também os ganhadores aqui. As mais pedidas. as top 10. A top Então, 10. o samba é que eu conto o segredo do samba através de movimentos simples. Você pode só fazer um aquecimento, ou então percussão corporal, ou tocar nos instrumentos. E o boneca, né? Que você tem aí os jogos silábicos, traduzindo bó, é o, né? Um som grave corporal. O né, na perna, né? Que é o médio, e o cá, que é o agudo. Então você faz boneca, e vira boca, e vira neca. Então, muitos professores estão fazendo isso, e é muito legal saber que eu logo vou ver as mirabolâncias do Wagner aí, não sei se vai ter varal para cima, né? Vai. E, Wagner, muito obrigado por compartilhar o seu tempo aqui com a gente, pelos seus ensinamentos, e tomara que a gente se vê em breve para saborear e compartilhar mais brincadeiras. Obrigado, Estevão. Eu que agradeço. Um beijão para você, para a Ana, para as crianças. Obrigado por essa oportunidade de novo. Tamo junto, a gente se vê em breve aí, com certeza. Tá bom, beijão, até mais.